Eu quero já. Eu quero de imediato. Mas o Senhor fala, não é no seu tempo, é no meu. E quando Ele determina isso, quem foi um dos braços direitos ali do rei, foi incumbido de levar a mensagem. Só que o Senhor já tinha avisado Eliseu. Antes desse homem chegar, Eliseu já fala, você está vindo para poder me matar? Porque o Senhor, Ele é aquele que alerta, o Senhor é aquele que fala antes de acontecer. Muitas das vezes eu não sei porque eu não estou ligado, porque eu não estou prestando atenção. E quando Eliseu, que o Senhor o avisa, ele chega e fala assim, amanhã, por volta dessa hora, o Senhor vai reestabelecer tudo que vocês tinham perdido. Estava tudo caro, vai continuar sendo barato. Vocês estavam passando fome, amanhã vocês não vão passar mais. E a pessoa que está vindo para falar que é a morte de Eliseu fala assim, mas não é possível, nem que o Senhor abra as janelas do céu, isso não pode acontecer. Mas se tem uma coisa que Deus gosta, é quando a pessoa fala, ninguém, ele fala, opa, então vou eu fazer. A gente já experimentou várias vezes disso. Eliseu diz isso, um homem descrente não crê. Eliseu fala para ele, pois se você não crê, amanhã você vai ver, mas você não vai experimentar daquilo que o Senhor tem. Irmãos, entenda, quando o Senhor falar que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Não é no seu, não é no meu tempo, é no tempo dele, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Aleluia. Irmãos, uma fome que durou 1 ano, Eliseu estava profetizando que durante 24 horas, ou seja, no dia seguinte, ia acabar. Bate a dúvida. Bate a dúvida. Só que o que acontece? 4 leprosos. Porque não podia entrar dentro da cidade, porque eram impuros. Eles falam assim, se eu continuar aqui eu vou morrer. Por quê? Porque ninguém está me alimentando mais. Não tem para eles, não vai ter para mim. Se eu continuar aqui eu vou morrer. Se eu vou para lá, o exército sitiou a cidade, eu vou morrer também. Aqui ou ali eu vou morrer, eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa. Aleluia. Irmãos, os 4 se levantam e decidem ir até o exército do rei da Síria. Quando eles se levantam para ir, o exército ouve não só 4, mas uma multidão de exército. Ele imagina que o quê? Eu acho que o rei de Israel se comunou com outros reis e estão vindo para nos atacar. Então vamos embora daqui. Achou que o rei de Israel tinha feito aliança com outros para poder vir atacar. E eles fazem o quê? Fogem. Irmãos, mas a aliança que a tinha feito não era com outros povos. Não, o Senhor já tinha determinado. É amanhã. Glória a Deus. Vai vir livramento. E às vezes a gente não entende por quem vem livramento, irmãos. Eram os 4 impuros. Que pela lei de Deus eram considerados impuros. Eles chegam num acampamento, não tem ninguém, mas tem o quê? Tem comida, tem bebida. Glória a Eles que estavam Deus. passando fome, começam a comer, já viu crente comendo? Irmãos, eles perdem até a hora. E se deixar, às vezes eu costumo falar para as crianças, se eu não pedir para levantar da mesa, continua comendo. Só que daí o que eles pensam? A gente não pode continuar aqui. Por quê? Porque as boas novas não é só para mim, é para quem está lá. Senhor, glória a Deus. Porque o povo que estava dentro da cidade não sabia o que tinha acontecido. Os 4 se levantam e avisam ao rei. Eles fugiram. Tem comida. Glória a Deus. Aquele que tinha avisado que ia chegar a morte para Eliseu, que falou que mesmo que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer, estava na porta da cidade, como se estivesse ali no portão. O povo sai disparada, atropela ele, passa por cima, ele morre. Viu, mas não experimentou. Senhor. Irmãos, então entenda, a gente fala sobre perdão, é muito lindo, mas eu preciso entender que eu preciso me arrepender para o perdão vir. Eu preciso confessar para o perdão vir. E o que eu coloquei? Uma oração muito conhecida, que é quando a gente ora,
O Pai Nosso, que a gente fala assim, o Pai Nosso. No versículo 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, isso é uma afirmação. É como se você estivesse orando e falando assim: Pai, me perdoa, porque o Senhor sabe que eu perdoo. E o Senhor está olhando hipócrita. Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas transgressões ou dívidas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas transgressões. Ele não perdoa, Ele não ouve e Ele não recebe. Irmãos, eu preciso entender que se eu não estou bem aqui, não tem como eu alcançar isso aqui. Não tem como. Não tem como eu achar que eu vou vir para a casa do Senhor, né? Eu vou ali orar, estender as minhas mãos. A palavra do Senhor diz: mãos santas levantadas, sem ira nem contenda. Irmãos, isso aqui é sentimento. E sentimento é entre eu e alguém. Existem 3 perdões. O perdão que eu trago para com uma pessoa e ela para comigo. O perdão que eu libero para mim mesma. E o perdão de Deus para comigo e de mim para com Deus. 3 perdões. Eu oro para que o Senhor venha ouvir a minha oração. E para que o Senhor venha perdoar tudo que eu tenha feito. Só que quando é para eu liberar perdão, o que eu faço? Eu faço totalmente ao contrário. Eu faço totalmente ao contrário. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, a palavra do Senhor diz assim. É bom a gente falar a palavra, né? Para os irmãos não acharem: mas a irmã está falando isso, né? A palavra do Senhor em Efésios 4, 32 diz assim: e sedes amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Uma vez, numa escolinha que nós estávamos tendo sobre o ensinamento sobre o tabernáculo, nós aprendemos que quando Deus hoje, era como se Ele olhasse e o sangue que Ele visse fosse de Jesus. Então, ou seja, Ele libera perdão por quê? Porque tem um que intercede por nós, por tudo que Ele já passou. Então Deus, a palavra do Senhor de Deus diz que Deus liberou perdão por quê? Por causa de Cristo. Irmãos, quantas vezes por dia, até hoje, quando a gente vai orar, a gente pede: Senhor, me perdoa, eu errei de novo, Senhor. Senhor, eu errei de novo. Senhor, eu errei de novo, Pai, me perdoa. E quando a gente vai orar que seja um pecado ali não tão grave, né? Muitas das vezes ao nosso entendimento, porque para o Senhor não tem isso, não tão grave, mas quando nós vamos orar, a gente muitas das vezes até chora, né? Nossa, é uma lamúria, e o Senhor está olhando, falando assim: tá bom, eu já perdoei, vai e não peques mais. E daqui a pouco tá a gente aparecendo fazendo o quê? A mesma coisa. E é interessante que Pedro, ele pergunta para o Senhor, Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Tá bom, né? 7. O Senhor fala: não, até 70 vezes 7. Irmão, se você parar para pensar, você fica assim: 490 vezes? E eu vou contar. A hora que chegar a 490, 491, não perdoa mais. Irmãos, mas não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra diz 70 vezes 7, que é um número ilimitado de vezes. Ilimitado de vezes. E o Senhor, Ele continua dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um certo rei. Tinha um rei e tinha um devedor. Irmãos, eu quero trazer para os dias de hoje, só para os irmãos entenderem, porque quando a gente fala em dinheiro, a gente entende mais um pouquinho das coisas, né? Tinha um rei e alguém estava devendo para esse rei. E ele vai cobrar. Sabe o SPC? Quando começa a ligar, o rei foi fazer isso.
eu vou trazer para os irmãos no dia de hoje. Um talento são 35 quilos de ouro. Irmãos, prestem atenção. Um talento são 35 quilos de ouro. Uma grama de ouro hoje vale mais ou menos R$300. Uma grama. Ele estava devendo 10 mil talentos. Hoje seria um valor aproximadamente de 105 bilhões de reais. Tem como pagar? Não. Nem que ele trabalhasse 150 mil anos não pagava. Irmãos, 105 bilhões. Eu nem sei o que significa isso em zeros. Não sei. É muito dinheiro. E ele começa a falar com o rei. E o rei tem o quê? Compaixão. Vê se isso não se assemelha a nós. É Jesus falando, é para a gente entender. Porque é assim que Jesus explica as coisas. O rei, ele tem compaixão. E ele faz o quê? Então a sua dívida está perdoada. Porém, ele está andando e encontra alguém que está devendo para ele. Irmãos, entenda. Mudou a situação. Alguém está devendo para ele. E está devendo, sabe quanto? 100 denários. Irmãos, um denário é como se fosse um dia do trabalhador. É uma moeda que eles tinham lá e era um dia de serviço do trabalhador. Irmãos, eu vou colocar nos dias de hoje como se você tivesse recebendo um salário mínimo. Dá um valor de 36 a 37 reais por dia. São 100 dias. Quase 4 mil reais. 3.700 reais. Irmãos, ele não perdoou a dívida. Ele mandou prender aquele conservo que estava devendo para ele. Ele não perdoou a dívida. Não vou perdoar, você está devendo, tem que pagar. Foi preso. Mas o rei ficou sabendo. Como que você pode fazer um negócio desse? Eu perdoei 105 bilhões e você está cobrando 3.700 reais. É isso mesmo? Pois agora você vai ser preso. E você vai continuar preso até você pagar toda a sua dívida. Irmãos, é um peso, duas medidas, é isso? Quando é para o irmão, tem que ser assim, Deus, mas quando é para tem que ser melhorzinho. Irmãos, com o Senhor não funciona assim, Ele não tem filhos preferidos. É uma coisa que vale para todo mundo. Verdade. Vale para todos. Então, a gente tenta, se justificar perante o Senhor. Irmãos, então entenda, não tem justificativa. Esse exemplo que o Senhor deu aqui é como se fosse assim: nada do que você fale para mim vai mudar o que eu fiz por você. Porque o que eu fiz não tem preço. Nada paga. Nada paga. Mas é porque a senhora não sabe o que eu passei. Não tem como eu liberar perdão porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, a senhora não sabe, a senhora não sabe o que a senhora está falando. Lucas capítulo 17, a palavra do Senhor diz assim, do 3 ao 5: tomai cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreende-o. Não é para você espalhar. Aconteceu alguma coisa, deixa só entre vocês. Não resolveu? Chama algumas testemunhas, irmãos, confiáveis. Não resolveu? Leva para a igreja para ver se consegue resolver. Se você já não consegue resolver entre você e seu irmão, porque sabe que um ou outro dá para a virada, já leva direto para você resolver. Mas o meu problema é com o pastor. Irmãos, porque a gente sabe que tem uns tribulosos. Então, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Irmãos, isso daqui é Lucas, Evangelho de Lucas. Mas isso daqui é o Senhor dizendo: repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Mas se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti, irmãos, pensa nisso. É eu pecar contra alguém? Me perdoa, me desculpa. Não deu nem uma hora. Fazer de novo. Me perdoa. Irmãos, é 7 vezes num dia. Se ele se arrepender, a palavra do Senhor diz: perdoa.
apóstolos disseram: Senhor, isso é muito difícil. Eu preciso de uma coisa, aumenta então a minha fé para lidar com essa situação. Porque se eu tenho que perdoar tantas vezes, aumenta a minha fé. Irmãos, mas você já parou para pensar em quantos pecados você comete inconscientemente? Senhor. Sem nem menos notar. Então, ou seja, o Senhor já te perdoando, porque você está aqui ainda. Antigamente, se você se aproximasse em pecado, você era consumido. E por causa do sacrifício que Jesus fez por nós, isso não existe mais. Existe um diálogo onde eu peço para que o Senhor me perdoe e me aumente a fé para lidar com as situações da vida. Irmãos, às vezes a gente acha que porque eu estou dentro da igreja não tem briga. Tem briga sim. A palavra do Senhor diz que Jesus está fazendo a última ceia e de repente eles começam a ficar nervosos ali. Mas quem que vai assumir o trono? Quem que vai ficar no lugar do Senhor? Calma aí, né? Senão nem morri ainda. Então, assim, sempre tem um que é um pouquinho mais sangrento, que já quer tirar a espada, já acabar com todo mundo. Irmãos, mas eu preciso entender que eu preciso ter fé, porque alguns são um pouquinho mais fracos, eu preciso ter sabedoria. E se eu não tenho e pedir ao Senhor, Ele dá livremente a cada um. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu preciso pedir. Isso é em tudo, é dentro do lar, é no trabalho, é em tudo. Irmãos, o perdão é feito para essa terra, tá? Então, se está acontecendo alguma coisa, entenda. Se o Senhor não recebe oferta, Ele não recebe oração quando você se apresenta, se você tiver em pecado e não pedir perdão, e é para essa terra, isso significa que se você tem algum problema dentro do lar, com o seu irmão, no seu trabalho, peça perdão hoje. Porque se ele voltar amanhã ou voltar agora, você tem certeza que você sobe? A gente está lidando muitas das vezes hoje com a palavra de Deus como se fosse história, como se fosse brincadeira. Mas a gente vive no tempo da graça, irmãos, justamente. No tempo da graça, Jesus está dizendo que se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não te perdoa. Isso aqui é tempo da graça. A gente, muitas das vezes não entende, mas a palavra do Senhor diz assim, que José teve um problema com os irmãos. Ele foi levado a governador, os irmãos não acreditaram. Ele foi levado a governador, e quando eles vêm para pedir auxílio, José arma-lhe uma situação e ele libera perdão. Eu não sei quantos anos ele ficou com aquilo no coração dele. Eu não sei quantos anos, mas quando os irmãos chegam, ele libera perdão, porque ele entendeu que tudo o que aconteceu não foi por causa dos irmãos, mas foi para que o propósito que Deus tinha para toda uma nação se cumprisse através da vida dele. Glória a Deus. Irmãos, já imaginou ser vendido, não acreditarem dentro de você, dentro da sua própria casa, e você entender que foi para que o nome do Senhor fosse glorificado lá na frente? Mas não é possível um negócio desse. Aleluia. Pois é, mas foi o que aconteceu. A gente tem exemplo de Esaú e Jacó. Irmãos, Jacó está vindo numa situação, e agora? Por quê? Porque eu roubei, a primogenitura. Ele vendeu para mim? Vendeu, mas eu roubei. Agi com trapaço. Foi ideia da minha mãe? Foi ideia da minha mãe, mas fui eu que fiz. Fui eu que levei o prato, fui eu que enganei meu pai. Senhor. E ele chega, mas chega com medo. Então ele quer oferecer um monte de coisa para Esaú. Só que Esaú chega e abraça ele. Esaú chega e abraça ele. Fala para ele: não preciso disso não, porque o Senhor já me abençoou. Sigamos em frente. Irmãos, deixa o que para trás está para trás e acabou. Glória a Deus. Irmãos, tem uma pesquisa que diz que 89% da população tem uma doença chamada psicossomática. É uma doença, por quê? Porque eu não libero perdão. Doenças, muitas das vezes, que eu tenho na alma, que eu carrego desde a minha infância. E é uma doença que causa várias dores. Só que o médico não consegue descobrir.
Por quê? Porque não tem exame que revela. É, Senhor. Irmãos, e tem muita coisa dentro da igreja, mágoa. Eu não entendo eu participar do corpo e do sangue naquele dia no qual eu estou orando, ligando o meu pensamento no céu e falar: Senhor, me perdoa, Pai, que eu possa participar do teu corpo, do teu sangue, lembrando tudo que o Senhor fez por mim, e não conversar com meu irmão. Eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque dependendo da cadeira que ela sentar, eu sento um pouquinho mais atrás, porque vai que o irmão fala: olha para o irmão que está do seu lado, olha para o irmão que está do seu lado, e vai estar fulano. Irmãos, não tem lógica isso no meio do povo de Deus. Irmã, mas a senhora não sabe a afronta que essa irmã está fazendo contra a minha vida. A palavra do Senhor diz que tudo que você levar em oração, irmãos, não é pedindo morte, não. Isso daí também não existe, que a nossa guerra não é contra a carne, nem o sangue. Glória a Deus. Existe uma força muito maior que nós não podemos ver e está agindo. Se o inimigo consegue perceber que a sua fragilidade em relação àquilo, é aí que ele insiste, cutucar só naquilo, só naquilo, só naquilo. Mas eu não consigo perceber. E eu vou fazendo o quê? Dando brecha, dando brecha, dando brecha. Irmãos, eu posso ter uma cidade linda, mas se não tem um vigia, não adianta de nada. O Espírito Santo do Senhor, ele habita na minha e na sua vida, para nos incomodar antes de pecarmos. Não vá por aí, não pega nisso, mas você vai se intrometer nisso daí de novo. Perdão não é eu falar assim: eu perdoei, mas fulano lá não tá. Porque assim, né? Vocês sabem que vai que pega, vai que mexe comigo de novo. Irmãos, não tem isso. Você já imaginou eu entrando na presença do Senhor e o Senhor falando: tá, mas você pecou, você aí e eu aqui. Você já